Espero que estejam me vendo e me ouvindo. Podem falar no chat para mim dar um norte. Boa tarde, sejam bem-vindos à última apresentação do seminário da disciplina de Novas Tecnologias da Construção Civil. Eu me chamo Paulo Henrique e estou aqui representando a equipe Ártico para dar início ao seminário. O mesmo tem como tema a internet das coisas. A apresentação será realizada pelo Grupo Dubai, composto por Gabriela Menezes, Vanessa Ribeiro e Paula Giovanni. Logo após a apresentação, vamos abrir o debate para o público, para esclarecimento de dúvidas, onde teremos Amanda Alves como moderadora e Felipe Fonseca como debatedor. É importante frisar que, ao longo do seminário, vai estar fixada nas notas compartilhadas um quadro de perguntas, então, eventualmente, qualquer dúvida poderá ser colocada nesse quadro para ser respondida no debate. No final, vai ser feita uma síntese da apresentação pela relatora Brenda Neves, somada a algumas considerações finais. E agora eu convido a equipe do BAE para iniciar a apresentação. Só um instante, é que aconteceu um probleminha aqui com o slide. Só um minuto. Esse vídeo da Intel mostra que a conexão de dispositivos pode contribuir de forma muito positiva para o funcionamento de um lar inteligente e uma cidade inteligente. Além disso, ele também traz um questionamento de quem vai possibilitar isso. E quem vai possibilitar isso é o tema do seminário de hoje, a internet das coisas. Boa tarde, eu sou Vanessa e vou dar início ao seminário. Aqui nós temos o sumário com os tópicos que vão ser abordados durante a apresentação. E antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de trazer um questionamento para a turma. Eu queria saber se vocês acham que a internet das coisas é algo do presente ou algo do futuro. A gente vai colocar uma enquetezinha aqui para vocês responderem. Eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês responderem. Acho que já deu para responder, né, pessoal? Vocês me respondem no chat. Certo, obrigada. Então, antes de falar da internet das coisas, eu vou falar um pouco sobre a origem da internet. Porque o conceito da internet das coisas, ele está relacionado a uma nova era da internet, que é a chamada Web 3.0. Mas antes do cenário atual, muitas conceituações e evoluções ocorreram. E aí, com isso, a internet, ela surgiu no final da década de 60, e ela foi criada pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, ligada diretamente ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Essa agência, ela tinha como o objetivo principal desenvolver tecnologia avançada para fins militares. E nela foi criada a rede de computadores denominada ARPANET, né, a primeira rede de computadores. E eles foram criados para manter, né, as comunicações em caso de ataques inimigos que destruíssem os meios convencionais de telecomunicações existentes na época, né? E a agência era financiada pelo governo federal dos Estados Unidos. E ela tinha o intuito, né, de construir uma comunicação resistente, que resistisse a falhas e ataques locais, né? E ela fazia isso por meio da
fez isso por meio da criação de uma rede de computadores interconectados. E aí, como o projeto bélico serviu no início somente para a interconexão de redes militares regionais, né? E aí, o governo, ele permitia que centros de pesquisa que colaboravam com o departamento tivessem acesso à rede, só que somente para fins de estudos direcionados ao departamento. Só que com o tempo, os cientistas, eles passaram a usá-la para objetivos próprios, o que acabou gerando alguns embaraços. E aí, com isso, foram criados 2 centros específicos, um destinado a aplicações militares e outro às científicas, né? E aí, somente no começo da década de 80, com a consolidação do protocolo TCP/IP, né, que é o Protocolo de Controle de Transmissão e Protocolo de Internet, e também com o início da comercialização dos primeiros computadores pessoais, foi que houve o crescimento exponencial da utilização da internet, né? E aí, com isso, começou a propagação de lan houses, PCs e estações de trabalho. E aí, agora eu vou falar um pouco sobre as eras da internet, né? As 3 eras da internet, a Web 1, Web 2 e Web 3. Enquanto a Web 1, ela ficou conhecida como a Web do conhecimento, por causa do aumento das informações que ela proporcionou aos usuários, né? E aí já a Web 2.0, ela pode ser conhecida, né, considerada como a Web da comunicação. Ela é conhecida assim devido à grande interatividade que foi viabilizada em suas plataformas. E a mudança entre essas 2 eras não ocorreu por alguma inovação tecnológica, e sim por meio de uma nova forma de utilização das ferramentas que já existiam, né, que já estavam disponíveis. E aí, a diferença entre a Web 2.0 e a 3.0 é que a Web 2.0, ela permitia a interação de pessoas. E aí, já a Web 3.0, ela vai usar a internet para cruzar dados. E aí, o conceito de Web 3.0, ele ainda é meio fluido e ainda é alvo de críticas. Só que ele já apresenta algumas características que o distinguem das ondas anteriores. E a principal delas são os novos polos de conexão. E isso acontece porque, no caso agora, né, os objetos interagem com pessoas e também com outros objetos. E aí, por isso, é que tem a relação da internet das coisas com a Web 3.0. Aí agora, depois a gente entender um pouco sobre a origem da internet, né, e sobre as suas eras, a gente pode falar um pouco sobre a origem da internet das coisas. A ideia de conectar objetos, ela é discutida desde 1992, com a popularização da internet e do protocolo TCP, né? E aí, nessa época, Bill Joy, que é cofundador da Sun Microsystems, né? Ele começou a pensar, né, sobre a conexão chamada device para device, que significa uma ligação entre várias webs. Só que, no entanto, somente em 1999, que Kevin Austin, do MIT, esse homem que tem na imagem aí, que ele propôs o termo internet das coisas. Ele propôs esse termo numa apresentação para executivos da P&G. E a ideia, na época, era facilitar a logística da empresa. Eles queriam fazer isso através etiquetando eletronicamente todos os produtos. E aí, na época, né, o assunto era uma novidade, gerou bastante repercussão. Só que somente 10 anos depois foi que Kevin
escreveu o artigo A Coisa da Internet das Coisas. E aí, de lá para cá, né, esse assunto vem sendo cada vez mais abordado e discutido. E aí, quando a gente fala de internet das coisas, não tem como a gente não se perguntar o que seriam essas coisas, afinal, né? E aí eu trago uma definição sobre isso, né? Sobre o conceito de coisa no âmbito da internet das coisas. E a gente tem a reflexão do especialista e pesquisador da área de tecnologia, Silvio Meira. E aí, para ele, coisas são dispositivos que têm, em alguma intensidade, capacidade de computação, comunicação e controle. Só que, para ele, no verdadeiro sentido da internet das coisas, coisas são objetos físicos que são envelopados por uma camada digital. E isso pode ir de uma lâmpada, uma fechadura, até uma turbina e um veículo inteiro, né? Pode ser qualquer objeto. E aí, no caso, para ele, né, coisas são a combinação de objetos físicos quaisquer com sua camada digital. E aí, normalmente, essas camadas são inseparáveis. E agora, falando mais especificamente sobre a internet das coisas, né? Ela traz um conceito atual e transformador sobre a conexão entre objetos, né? Posso? Sim. E agora, falando mais especificamente, né, sobre a definição de internet das coisas, né? Ela traz um conceito inovador sobre a conexão de objetos. E aí, no caso, a internet das coisas, ela descreve uma rede de objetos físicos, né, que são incorporados a sensores, softwares e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos. E essas trocas de informações, elas podem ocorrer de diversas formas. Podem ocorrer via radiofrequência, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, entre outras formas de conexão existentes. E esses sistemas de redes de comunicação, eles existem em diferentes proporções, podendo ser conectados à rede mundial ou apenas a uma rede de uma casa ou ao de um carro de uma pessoa, por exemplo. Então, com isso a gente pode concluir que as coisas, por meio de sistemas digitais acrescentados a elas, né, são capazes de se conectar a outros objetos e pessoas, permitindo o envio de comandos, a devolução de dados, entre outras aplicações. E aí, agora, depois da gente entender um pouco mais sobre a sua definição, né, vamos entender como ela funciona de forma mais prática. De forma simples, a internet das coisas, ela trata, né, de objetos conectados entre si pela rede, que trocam informações, né, para facilitar ou criar outras ações. E para isso acontecer, há um conjunto de fatores. E aí, essencialmente, tem três componentes que precisam ser combinados para que uma aplicação funcione dentro do conceito de internet das coisas. E aí são eles os dispositivos, a rede e o sistema de controle. Os dispositivos são aqueles que a gente já conhece, que seriam os objetos, as coisas, como, por exemplo, geladeiras, carros, relógios, cafeteiras, entre outros. E aí, nesses dispositivos, é importante que eles sejam equipados com os itens certos
para proporcionar comunicação com os demais elementos. E aí esses itens, eles podem ser chips, conexão com a internet, sensores, entre outros. Aí o segundo componente é a rede, que é o meio de comunicação, né, que a gente também já conhece, que pode ser as tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth e dados móveis. E o terceiro componente na verdade não, é o sistema de controle, que é necessário para que todos os dados sejam capturados, né, dos sistemas, capturados dos dispositivos através da rede e que sejam processados. E aí, então, eles são enviados para um sistema que controla cada aspecto e faz novas conexões. E aí, para simplificar isso, né, como realmente funciona a internet das coisas, a gente vai passar um vídeo para vocês visualizarem de forma mais clara. E aí, como a gente... Vocês me escutam? Como a gente pode observar no vídeo, né? Para que todo o seu potencial possa ser capturado, né, o ideal é que as coisas façam parte de um sistema ou de um conjunto articulado de plataformas, porque assim a gente consegue muito mais benefícios, né, quando a gente tem vários objetos conectados, como a gente conseguiu ver no vídeo. E agora eu passo a palavra para a Gabriela, onde ela vai explanar mais sobre as aplicações. Boa tarde. Estão me vendo e ouvindo? Eu vou falar um pouco sobre as aplicações da IoT. E, bem, todo mundo sabe que nada mais vai ser igual quando todas essas tecnologias estiverem amplamente aplicadas à nossa interação com o mundo físico. Sendo assim, o Gartner, uma empresa de pesquisa e aconselhamento sobre tecnologia, anunciou um estudo das principais tendências estratégicas da IoT que impulsionarão a inovação nos negócios digitais até 2023. Essas previsões elas podem ser encontradas no estudo global Top Strategic IoT Trends and Technology through 2023. E, bem, com o crescente número de coisas conectadas ao redor do mundo, torna-se gigantesco, enorme o volume de dados que circulam por aí.
E o grande desafio das empresas reside justamente em organizar e dar significados a todos esses dados. E com a inteligência artificial sendo inserida nas aplicações da IoT, desde vídeos e atividades de rede, essa organização de dados será muito mais eficiente. Embora ainda um pouco complexa essa junção de internet das coisas e inteligência artificial, isso pode se tornar um potente catalisador de resultados que, se for aplicado de forma sistemática e estratégica, promete alavancar a escalabilidade dos projetos ainda mais rapidamente. E esse grande fluxo de dados certamente se configura um grande risco ao roubo de informações. E se torna muito mais importante quando nós temos várias corporações e empresas admitindo não ter nenhum controle sobre esses dados. Por isso que é imprescindível soluções que coloquem a segurança como um pilar na construção dessas tecnologias. E pensando nisso, o que é esperado é que até 2023 as implantações dessas tendências de tecnologias sejam marcadas pela combinação de hardware e softwares mais confiáveis, que tornem esses sistemas de IoT mais seguros para os usuários. E com essa rápida expansão das tecnologias, é importante também garantir um controle, ou garantir um comportamento apropriado na criação, no armazenamento, no uso e na exclusão dessas informações captadas. E a governança IoT, ela abrange desde essas tarefas técnicas simples, como auditorias e atualizações de firmware, até problemas mais complexos, como o controle de dispositivos e o uso das informações geradas por eles. E se irá circular tantos e tantos dados por aí, então por que a gente não pensa em uma forma de monetizar e ganhar dinheiro com esses dados? E essa é a teoria do Infomonics, falou da informação e transmissão de dados. E é justamente isso, ela colocará as informações como um ativo comercial estratégico a ser registrado nas contas da empresa. E, bem, como estamos vendo, à medida que a IoT vai amadurecendo no mundo, questões sociais, questões legais, questões éticas, elas irão crescer, sendo necessária uma adoção de novas leis, como, por exemplo, nós temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que visa proteger a privacidade das pessoas no ambiente digital. Além disso, também, nas empresas, provavelmente deverão ser adotadas medidas para a educação dos funcionários, como a formação de um conselho de ética, talvez. E dentro de tudo isso que nós estamos vendo, uma gama de requisitos vão competir entre si, como consumo de energia, custo operacional, qualidade de serviço, entre muitos outros, né? No entanto, nós temos uma nova configuração de rede sem fio que pode viabilizar e tornar tudo isso muito mais flexível. Estamos falando do 5G, né, que se destaca na área, a qual irá otimizar todo o serviço com um valor de dados muito mais rápidos, uma cobertura muito mais ampla e uma conexão muito mais estável, que vai facilitar bastante o uso da IoT. E a gente pensa, né? E como tudo isso acontece aqui no nosso país, no Brasil? Bem, o mundo da internet das coisas começa a ser visto aqui no país como uma alternativa para enfrentar diversas e grandes dificuldades, como o aumento da produtividade da economia e até as ineficiências do sistema de saúde. Pensando nisso, um estudo realizado sob encomenda do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, trouxeram o chamado Internet das Coisas, um plano de ação para o Brasil, que é justamente isso, um plano de ação para o Brasil sobre a Internet das Coisas, no qual foram feitas pesquisas com diversas empresas e promovido também eventos para discussão sobre o assunto.
E, como resultado, a pesquisa aponta 4 nichos tecnológicos e segmentos da economia em que o país teria uma maior capacidade para competir. São eles: o agronegócio, por sua importância econômica, aumentaria e muito a produtividade e, consequentemente, geraria maiores ganhos para o país. Como, por exemplo, nós temos aí um monitor de irrigação para grandes plantações, que pode ser acionado à distância com um smartphone. Na saúde, tem o potencial de melhorar o atendimento à população, na administração de medicamentos, acompanhar o estado físico, a pressão cardíaca de vários pacientes, entre muitas outras possibilidades, o que já seria grandes ganhos, né, para o Brasil. E nas cidades inteligentes e smart cities, elas podem amenizar problemas de mobilidade e também melhorar a qualidade de vida da população. Nós sabemos que o Brasil tem a maior parte da população em situação precária, então já ajudaria bastante. E na indústria, pela possibilidade de otimizar processos, produzindo assim mais riqueza também para o país. E, bem, já que o mundo está caminhando aí para uma indústria 4.0, que seria a quarta revolução industrial, apostar na IoT pode ser até um bom negócio, um ótimo negócio para quem deseja sair na frente. E como, por exemplo, na indústria nós temos a otimização da manutenção na energia eólica, que é um setor que está cada vez mais presente e consolidado no nosso país, principalmente aqui na nossa região. E o potencial impacto econômico da IoT na produtividade da economia brasileira foi estimado pela consultoria McKinsey na mesma pesquisa para o plano de ação em 200 bilhões de dólares, o equivalente a mais ou menos a 10% do nosso PIB em 2016, ou seja, muito bom. E, porém, apesar de diversos benefícios gerados, ainda temos grandes impactos a serem enfrentados, como o custo e tributações. Porém, nós temos uma boa notícia para informar a vocês. Nesta quinta-feira passada, dia 19/11, o Senado aprovou um projeto de lei que isenta de taxas e contribuições as estações de telecomunicações que integram esses sistemas de IoT. Agora só estamos no aguardo da decisão do presidente Jair Bolsonaro, porém esse projeto ele retira taxas de fiscalização, instalação, manutenção de estações de telecomunicações, e o objetivo é justamente baratear e tornar mais acessível essa tecnologia, já que é uma tendência mundial e o Brasil não vai querer ficar de fora. Além disso, também, na mesma tarde da quinta-feira, foi aprovado o uso de recursos do FUST, que é Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, uma ampliação da banda larga em escolas públicas. E essa banda larga a internet tem que estar disponível nas escolas públicas até 2024, é uma obrigação. E também em áreas rurais. Como estamos vendo, fazer negócios ou gerenciar a infraestrutura pública, conectando o mundo físico à internet, implicará profundamente a sociedade e a economia, alavancando esse último setor, a economia, com a geração de receitas. E aqui estão mais algumas projeções do Gartner, que ele traz que em 2024, 34 bilhões, ou em 2020, desculpa, 34 bilhões de dispositivos estarão conectados no mundo. Ou seja, nesse ano nós temos 34 bilhões de dispositivos conectados, equivalente a quase 5 vezes o número da população mundial. Eu fico me pensando onde é que vai parar tanto lixo eletrônico, E em 2022, é estimado que os governos do mundo tenham ganhos superiores a 4 trilhões de dólares, que é bastante. E até 2025, todos esses ganhos e receitas gerados com
essa tecnologia seja estimada em represente 11% do PIB global, o que é muita coisa também. E aí a gente fica se perguntando, né? Como se preparar para essas tendências tecnológicas? Para as empresas, as primeiras e principais medidas que devem ser adotadas são entender como esses processos podem se tornar automatizados e inteligentes, fazer uma análise profunda sobre o funcionamento de cada processo, entendendo o que pode ser realizado para otimizar os recursos, uma rápida adoção de estratégias de transformações digitais. Além de tudo isso, é claro, deverão ser adotadas meios para a capacitação dos funcionários, para que eles possam lidar com essa tecnologia, né? Lidar e utilizar de tudo que essas tecnologias e o IoT têm a oferecer. E para nós, estudantes, é aconselhável que a gente estude justamente sobre essas tecnologias, essas tendências que nós temos visto nos seminários, para podermos estar integrado com o mercado e o mundo. Mas, como toda tecnologia, o IoT vai trazer tanto seus benefícios, claro, quanto os seus grandes desafios que deverão ser enfrentados. Dando continuidade à apresentação, nós vamos falar agora sobre os benefícios e desafios da IoT. Primeiramente, os benefícios. Nós trouxemos aqui as vantagens empresariais nas operações de TI e pessoais. Os benefícios empresariais. A internet das coisas, ela amplia o nível de automação dos processos e o volume das análises de dados possíveis. Através da automatização dos processos, as empresas reduzem os erros operacionais e também os custos. E além de ampliar essa capacidade do volume de dados possíveis, fortalece a tomada de decisões estratégicas. Com isso, a empresa apresenta vantagem em relação às outras. Os benefícios nas operações de TI. Temos aqui, entre eles, a maior compreensão dos processos, como o Gabi já falou, o aumento da produtividade, porque como a automatização dos processos faz com que os colaboradores fiquem livres para realizar tarefas mais estratégicas para os negócios. Temos também o reforço à segurança da informação, pois como as informações deixam de estar nas mãos das pessoas e passam para estar armazenadas nos sistemas corporativos. Temos também a gestão mais eficiente, como nós já abordamos na parte de vantagens para as empresas, e a manutenção preditiva, pois através dos sensores é possível monitorar e prever possíveis falhas, e assim poder repará-las antecipadamente. Por fim, aqui a melhor experiência para os clientes. Através da internet das coisas, é possível compreender melhor quem são os consumidores e quais são as suas necessidades e desejos. Entre os benefícios pessoais, nós temos a agilidade nas tarefas diárias, o auxílio tecnológico em ações que demandariam inúmeras ferramentas, a eficiência nas empresas, a eficiência nas pequenas funções de rotina, como limpar a casa, por exemplo, a automação, e a facilidade de monitoramento, análise, acompanhamento e planejamento financeiro, profissional, pessoal e residencial. Além das inúmeras vantagens e benefícios, a IoT também traz desafios. E temos aqui entre eles os riscos à segurança digital, que nós falaremos em um próximo momento, o alto investimento para a implantação, apesar dos custos para a implantação virem reduzindo com o passar dos anos, o investimento ainda é alto. O conhecimento da estrutura física também é um desafio, porque
a empresa precisa passar por toda uma análise da sua estrutura organizacional para entender quais são as suas necessidades e quais são as soluções digitais que a empresa exige. Também temos as tecnologias de servidores como desafio, porque a internet das coisas exige das empresas e de seus dispositivos servidores de alta qualidade para um bom funcionamento. E o Big Data, que é um conceito que descreve o grande volume de dados que são gerados a cada segundo. Ele exige um conhecimento de armazenamento, filtragem e análise de dados para oferecer uma visão mais clara, estrategicamente falando. Agora sim, vamos para os riscos à segurança digital. Trouxemos aqui 3: o roubo de dados de identidade, os ataques de malware e a vulnerabilidade das coisas. Sobre o roubo de dados e identidade. A principal estratégia dos hackers para roubar a identidade é a coleta de dados, pois diversas contas disponibilizam informações na rede, através da conexão de dispositivos e downloads de apps. Sobre os ataques de malware, nós vamos falar especificamente dos ransomware. Nesse tipo de ameaça, os hackers eles conseguem controlar os equipamentos, podendo até desligar os aparelhos e paralisar toda a linha de produção de uma empresa. Por fim, a vulnerabilidade das coisas. Alguns dispositivos IoT não possuem muita segurança, e essa vulnerabilidade, se for explorada em escala, propicia ataques DDoS, que visam tornar um servidor, serviço ou infraestrutura inoperável, indisponível. Aí trouxemos aqui uma demonstração desses riscos, que ocorreu em 2017, com o caso dos bichinhos de pelúcia Cloud Pets. Esse brinquedo ele foi hackeado e mensagens trocadas entre crianças e familiares foram sequestradas por hackers. Isso porque o brinquedo contava com recurso em que mensagens de áudio poderiam ser transmitidas para ele. Quando ele era conectado à internet, as informações e os dados iam direto para o servidor da empresa Amazon. E aí ficavam armazenadas na nuvem. O caso chocou mundialmente porque os hackers tiveram acesso não só às mensagens, mas também ao nome, e-mail e até foto das crianças. Visto isso, vemos a gravidade dos riscos que essas tecnologias podem trazer. E é importante buscar meios de proteger os dispositivos conectados. E aí eu trouxe algumas diquinhas para as pessoas e também para as empresas. Temos aqui o antivírus. O seu dispositivo deve ter um antivírus instalado e atualizado. VPN, que é a rede privada virtual, que protege todos os dados inseridos pelo usuário. Aqui uma dica é mudar a senha do roteador também, porque quando os roteadores vêm fabricados, configurados de fábrica, o seu dispositivo está mais suscetível a ataque e você pode ter seus dados bancários roubados. Então, mudem a senha do roteador quando comprarem e não coloquem uma senha para tudo, pois se um hacker conseguir uma senha sua, ele não terá acesso ao outro dispositivo ou aplicativo seu. E temos aqui umas dicas mais voltadas para as empresas, que é buscar por plataformas de software que permitem absorver os benefícios oferecidos pelo grande número de informações. E também buscar por uma prestadora de serviços capaz de auxiliar na integração das etapas do projeto e no gerenciamento do sistema. Também ter parcerias que possam garantir a segurança dos objetos conectados à internet. Agora, nós vamos trazer a internet das coisas para a construção civil, nossa área.
A IoT na construção civil vem revolucionando a gestão de obras, graças à sua vasta possibilidade de aplicação para a coleta de dados e troca de informações em nuvem. Alguns dos benefícios gerados para o setor são a automatização do maquinário, o maquinário, né, os equipamentos podem ser programados para gerenciar seu próprio uso de energia. Temos também outro benefício, que é a melhor administração dos recursos. Através das etiquetas RFID, é possível rastrear os equipamentos, e assim eles não podem ser extraviados ou perdidos. E também tem os sensores IoT, que Perdão, calma. Vou me acalmar aqui um pouco. Esses sensores, eles podem detectar possíveis problemas nos equipamentos e avisar com antecedência para que os reparos sejam feitos. Temos aqui também outro benefício, que é o gerenciamento e monitoramento das operações remotamente. Através dos sensores inteligentes, é possível monitorar uma obra à distância e assim reduzir os riscos de desastres, como problemas estruturais em pontes e viadutos, por exemplo. E ainda temos aqui outro benefício, que é a sustentabilidade e satisfação do cliente, né? Prédios inteligentes geram mais satisfação e conforto para seus usuários. A última vantagem que nós trouxemos aqui foi a maior segurança. Através da tecnologia wearables, que são os dispositivos vestíveis, os EPIs são capazes de transmitir dados e informações sobre as condições e as atividades do colaborador. Um exemplo de EPI é o capacete inteligente, que permite a comunicação por áudio e vídeo, facilitando o resgate em caso de acidente, alerta o colaborador caso entre em local não autorizado, detecta vazamentos de gás, identifica quedas e envia pedido de ajuda com a localização exata do trabalhador e acompanha condições físicas dos profissionais, como a pulsação. Alguns tópicos importantes para a implantação da IoT na construção civil. Temos aqui os custos com infraestrutura e qualificação, porque além de gastar com a compra ou a adaptação de equipamentos, é necessário gastar com a qualificação dos profissionais responsáveis por operar esse maquinário. E outro tópico aqui é o período de adaptação. Tudo que envolve uma tecnologia, algo novo sendo implantado, necessita de um tempo para as pessoas se adaptarem, se acostumarem. Aí trouxemos aqui o nosso case com a aplicação da IoT na construção civil, mais voltado para a otimização logística. Betoneira conectada é a prova de que a internet das coisas veio para ficar. A ideia do caminhão betoneira conectado foi desenvolvida pela brasileira Tivit, uma fornecedora de soluções digitais, e é usada pela Engemix, braço especializado em concreto da Votorantim. A solução não é simplesmente um caminhão conectado à internet, mas sim uma betoneira incrementada, com sensores conectados à nuvem, usados para monitorar atividades e enviar dados para análise das empresas. A motivação. Este projeto surgiu da necessidade de vencer os grandes desafios da indústria da concretagem. Entre eles está a pontualidade na entrega do concreto em obra e o tempo de execução. Outro agravante é que, por possuir algumas características que exigem aplicação rápida, de no máximo 3 horas, o concreto precisa ser entregue com mais agilidade possível. O objetivo desse projeto é tornar a fornecedora capaz de dar estimativas precisas de horários de chegada das betoneiras,
com o intuito de preparar os clientes para recebê-los e fazer a concretagem, sem atrasos ou até adiantamentos, que afetariam toda a cadeia de processos, gerariam tumulto no canteiro de obra, reclamações e resultariam em tempo e dinheiro perdidos. O procedimento ocorreu da seguinte forma: na fase inicial de implementação da solução, 3 caminhões foram equipados com um conjunto de 4 sensores cada. Estes equipamentos monitoravam a posição dos caminhões nos mapas e até mesmo para qual lado as betoneiras deles giravam. Se girassem para a direita, o concreto estaria sendo descarregado, ou seja, o caminhão estaria no canteiro realizando a entrega. Os dados enviados pelos sensores através das redes 3G e 4G deram à Engemix uma noção melhor de como as operações fluíam. Resultados. A Engemix conseguiu ter estimativas mais precisas sobre o horário de chegada das betoneiras no canteiro e reduzir mais de 30% de perda de material nos primeiros meses. Consequências. Com esse resultado positivo, a empresa investiu 5 milhões no software que está conectado em tempo real com 100% da sua frota, toda equipada com GPS e que permite registrar todas as interações entre a empresa e seus clientes. Esse software, que foi desenvolvido especialmente e unicamente para a indústria da concretagem, contribuiu para que as entregas mensais da Engemix sejam feitas com mais de 80% de pontualidade, que é o índice de uma fornecedora top dos Estados Unidos. E esse percentual ele pode chegar a 85%. Vale ressaltar que antes do sistema ser implementado, a pontualidade era de apenas 50%. Agora, eu passo a palavra para a Vanessa, que vai fazer a conexão entre o BIM e a internet das coisas. É com você, Vanessa. Oi. Obrigada. Estão me ouvindo, né? Me vendo? No caso, continuando no assunto das aplicações da internet das coisas na construção civil, né? Eu vou falar um pouco sobre a interação do BIM com a internet das coisas. No caso, o BIM, ele é o modelo de informação da construção. E a gente pode considerá-lo sendo um conjunto de políticas, processos e tecnologias que, quando combinados, geram uma metodologia para gerenciar o processo de projetar uma edificação e ensaiar seu desempenho, além de gerenciar as suas informações através de todo o seu ciclo de vida. Isso é feito utilizando plataformas digitais, né? E programas e softwares. E aí, com isso, a gente conectando a internet das coisas em um arquivo IFC, que é o tipo de arquivo fornecido pelos programas que usam a metodologia BIM, a gente pode fazer um monitoramento de um edifício, por exemplo, de forma visual e interativa. Então, por exemplo, a gente pode ajustar os níveis de temperatura do ar-condicionado dos ambientes de forma automática, monitorar o nível de luz natural, regular as luzes artificiais e entre outras coisas. E aí, no caso, isso só mostra, mais uma vez, que quando a gente faz a interação, né, de mais de uma tecnologia, a gente consegue muito mais benefícios, né? E aí, voltando para o questionamento inicial, eu gostaria até de abrir a palavra para a turma, para se alguém quiser comentar sobre o assunto. Eu queria saber se vocês continuam com o mesmo pensamento sobre a internet das coisas, se vocês consideram ela sendo algo do presente ou algo do futuro. Se alguém quiser falar alguma coisa, esteja à vontade.
Tudo bem, se... Até a gente tá. Gente digitando, esperando vocês. Podem abrir o áudio também, se quiser. Pronto. No caso, a Brena deu aqui sua opinião. Eu vou ler para todo mundo ouvir. Ela acredita que a apresentação mostrou que a IoT já está presente no presente e ainda vai ser mais desenvolvida no futuro. Certo. Obrigada pela contribuição, gente. E agora eu passo a palavra para Gabriela, que ela vai falar mais algumas dicas e finalizar a apresentação. Obrigada pela atenção. Então, gente, nós trouxemos aqui algumas dicas de livros, filmes e documentários a título de curiosidade, quem tiver interesse também em saber mais sobre o assunto. No livro, nós trouxemos o livro Internet das Coisas, de Edward Magranin. Nesse livro, ele irá tratar dessas interações contínuas entre dispositivos inteligentes, sensores e pessoas, trazendo os dois lados da moeda. Na cara, ele vai trazer a hiperconectividade e seus benefícios econômicos, bem como a comodidade aos seus consumidores, e na coroa, os grandes desafios da proteção de privacidade e segurança. Os filmes, nós trouxemos 3, mais ou menos, Mirror Report, A Nova Lei, e Smart House. Tem 2 filmes, na verdade, com esse nome, Smart House. Mas Mirror Report, ele trata-se de uma ficção científica que foi dirigido por Steven Spielberg, acho, e tem Tom Cruise como seu personagem principal. E a história é bem interessante, ela se passa no futuro, em 2054 ou 2064, não estou me recordando, e é sobre uma unidade policial especial que ela consegue prender os assassinos antes que eles cometam seus crimes. E tudo isso graças à internet das coisas. E Smart House, como eu disse, tem 2 filmes. Um é comédia infantil e outro é um filme de terror. A comédia infantil, acho que todos já devem ter assistido, é sobre um garoto que ganha uma casa inteligente e seu pai, que é viúvo, se apaixona pela programadora da casa, um robô. E aí seu filho vai tentar reprogramar esse robô para que haja alguma coisa entre ela e seu pai. E já o segundo, como eu disse, é um de terror, mas eu acho que ele não foi lançado aqui, eu não sei dizer, porque eu procurei e não encontrei esse filme na internet para trazer para vocês. Mas conta a história de um programa de proteção a testemunhas, que essas testemunhas elas são levadas para uma casa inteligente que tem o objetivo de protegê-las. Só que o que acontece? Essa casa ela se transforma em uma casa assassina. Então, e tudo gira em torno disso. Então, fica interessante. E no documentário, que na verdade é um mini documentário de 8 minutinhos aí, A Internet das Coisas, Futuro de um Mundo Hiperconectado, foi produzido pela Pagtel, que é assim, onde é divulgado uma pesquisa sobre o comércio eletrônico feito em dispositivos móveis. E nós também vamos deixar disponível no fórum para vocês, para quem tiver interesse, 2 TED Talks, que são bem curtinhos, de 9 minutos mais ou menos. Um vídeo, uma reportagem, na verdade, de uma casa inteligente aqui no Brasil, uma das primeiras, toda equipada com a tecnologia IoT e foi feita por um engenheiro civil, se eu não me engano. É muito interessante essa reportagem, eu recomendo que assistam para entender melhor como funciona. E também mais um vídeo sobre o impacto econômico aqui no Brasil da IoT, que é bem interessante, bem curtinho também. E
eu gostaria de finalizar a nossa apresentação com uma afirmação. Pondo agora tudo o que nós vimos e aprendemos ao longo da nossa jornada de conhecimento, com os seminários e tudo, percebemos que o futuro, seja presente ou seja futuro ou presente, com apenas um smartphone, o mundo está em nossas mãos, como a imagem mostra. Com apenas um smartphone, nós estamos conectados ao mundo inteiro. Então, em nome da equipe do BAE, eu agradeço a atenção de todos na nossa apresentação. Vou passar agora os resultados da nossa enquete. Foram 12 contra 2. 12 pessoas acreditam serem presentes e 2 pessoas acreditam serem futuro. Agradeço a apresentação da equipe do BAE. Gostaria só de retificar minha fala inicial. Eu havia dito que a Amanda Alves iria ser a moderadora do debate e Felipe Fonseca o debatedor, e na verdade Felipe irá exercer o papel de moderador e a Amanda o de debatedor. Feito isso, quero convidar Felipe Fonseca para dar início ao debate. Felipe, você está sem... agora sim. Estão me escutando agora? Desculpa aí, aqui não estava conseguindo ligar aqui não. Bom, boa tarde. Meu nome é Felipe Fonseca e faço parte da equipe ARC. E vou estar representando o mediador nesse seminário. Bom, e como mediador, eu vou estar explicando como vai funcionar o debate. E ele vai funcionar assim, eu vou estar explicando... Não, na verdade, a nossa debatedora Amanda fará uma pergunta por vez aos integrantes, né, da equipe do BAE, e eles estarão explicando as dúvidas que forem surgindo ao longo do seminário, que já teve aí, tem algumas perguntas no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar agora no chat, antes de começar o debate. Pronto, agora daremos início ao debate. Estarei passando a palavra para a nossa debatedora Amanda. Obrigada, Felipe. Oi, vocês me ouvem e me veem? Ok. Boa tarde, meu nome é Amanda e serei a debatedora, como Felipe falou. E quero pedir à equipe do BAE que, antes de responder as perguntas, para se identificarem, ok? Eu vou começar o debate com as perguntas da equipe de apoio. Primeira pergunta. É necessária uma infraestrutura robusta para a instalação de um projeto de automação? Conseguem me ouvir? Eu sou Gabriela, creio que eu possa
responder essa pergunta. Assim, na minha opinião, na verdade, depende muito do tamanho e da complexidade de cada projeto. Eu vou trazer um exemplo como se fosse um projeto de automação residencial. Nós teríamos alguns pontos aí a ser considerados, como quais as suas necessidades e o tipo de sistema que melhor se adequa a você. Então, vai depender muito enfim, do tamanho do projeto e de sua complexidade. Como eu disse, você pode ter um sistema mais robusto ou até mesmo um sistema mais simples. Obrigada, Gabi. Vou fazer a segunda pergunta. Quais as principais dificuldades para a disseminação da internet das coisas? Meu nome é Paula e eu vou responder essa pergunta. Bem, como eu já falei de alguns desafios e dificuldades no decorrer da apresentação, eu vou reforçar aqui alguns que eu acho os principais e acrescentar. Eu acho assim que uma das dificuldades é o alto investimento ainda, a necessidade de servidores de alta qualidade, a falta de acesso amplo à internet e a falta de políticas públicas para impulsionar a internet das coisas. Obrigada, Paula. Terceira pergunta. Como a internet das coisas impactará as nossas vidas? Olá, estão me escutando, né? No caso, eu sou Vanessa, né? E eu acredito que a internet das coisas vai trazer uma maior qualidade de vida para as pessoas, sabe? Porque como a gente viu durante a apresentação, né, as aplicações da internet das coisas, ela facilita muito o dia a dia das pessoas e pode estar presente em diversos momentos do nosso dia. Então, tipo, a gente vai otimizar tempo, não vai se estressar com problemas que podem vir a acontecer se não tivesse um sistema inteligente que avisasse a gente com antecedência sobre possíveis imprevistos ou coisa assim. Então, eu acho que vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Vanessa. Agora eu farei as perguntas que surgiram durante a apresentação do seminário, que foi feita sem ser pela equipe de apoio. Posso dizer que o sistema de controle que garante a interoperabilidade entre os dispositivos integrados a um sistema de IoT? Oi, Paula de novo. Então, antes de responder essa pergunta, eu vou trazer o conceito de interoperabilidade para vocês. Interoperabilidade não é somente integração de sistemas, nem somente integração de redes. Não referencia unicamente troca de dados entre sistemas e não contempla simplesmente definição de tecnologia. É, na verdade, a soma de todos esses fatores, considerando também a existência de um legado de sistemas de plataformas de hardware e software instaladas. Parte dos princípios que tratam da diversidade de componentes com a autorização de produtos diversos de fornecedores distintos. Tem por meta a consideração de todos os fatores para que os sistemas possam atuar cooperativamente, fixando as normas, as políticas e os padrões necessários para a consecução desses objetivos. Então, respondendo agora a pergunta, eu digo que sim. Obrigada, Paula. Quinta pergunta. Vocês acham que o impacto da IoT é similar ao que já foi o da automação nos recursos humanos?
Gabriela. Na minha opinião, eu creio que sim, porque como a automação dos recursos humanos no RH, ela vai trazer uma otimização de tempo e uma maior conformidade para os seus usuários, assim como também a IoT vai facilitar bastante. Se Vanessa quiser complementar a minha fala, eu aqui. Eu só ia falar assim que... não sei se me escuta. Na verdade, eu acho que, de certa forma, né, é parecido, mas tem algo que distingue também. Porque eu acredito que não teria a parte do impacto negativo que, às vezes, algumas pessoas podem achar que a automação teve nos recursos humanos. Por exemplo, de, por um acaso, tirar um cargo de trabalho de uma pessoa para colocar uma máquina. Eu acho que, nesse sentido, não seria parecido. Eu acho que a IoT é uma tecnologia que vem para ocupar um lugar que não é ocupado por pessoas ainda. É ocupar um lugar que vai só, tipo, melhorar a vida das pessoas e não tendo essa parte de tirar cargos de trabalho, na minha opinião. Obrigada, Gabi. Obrigada, Vanessa. Pronto, acabaram as perguntas e agora passo a palavra para o mediador, Felipe Fonseca. Bom, agora estaremos encerrando a parte do nosso debate. Espero que todos tenham entendido tudo que foi esclarecido aqui pela equipe do BAI. E desejo a todos uma boa tarde. Passo agora a palavra para a nossa relatora, Brenda. Boa tarde. Vocês podem me confirmar se estão me ouvindo e me escutando, por favor? Certo, obrigada. Eu vou fazer o papel de relatora hoje, né, no nosso último seminário, fazendo um breve resumo sobre a apresentação que teve como tema a Internet das Coisas, apresentada pela equipe do BAI. Inicialmente, as meninas apresentaram um vídeo curto, mostrando ali a aplicação da IoT, para a gente já se contextualizar melhor com o tema. E Vanessa iniciou a apresentação fazendo o seguinte questionamento: se a IoT era um fato do presente ou do futuro? Ela abriu esse questionamento e trouxe a resposta só lá no final da apresentação. Começando sua fala, ela falou primeiro sobre a origem da internet, que surgiu ali no final da década de 1960, inicialmente como um projeto bélico, ali que tinha como pesquisas com fins militares, e aí, com o decorrer do tempo, essas pesquisas também acabaram sendo feitas relacionadas a questões científicas, e com o surgimento do protocolo de controle de transmissão e do protocolo de internet, acabou dissipando maior o uso da internet. Ela falou também que nós vemos eras da internet, que foram a Web 1, a Web 2 e a Web 3, onde a Web 1 foi a era do conhecimento, a Web 2 a da comunicação e a Web 3 a da internet para cruzar dados. E é justamente na Web3 que ela disse que foi onde começou essa interação aí entre as coisas e os objetos, devido a esse cruzamento de dados, e é ali que começa a surgir a internet das coisas. Logo em seguida, ela traz justamente a origem da internet das coisas, falando que a ideia de conectar os objetos ela já era discutida desde 1991, e que o termo foi proposto ali por volta de 1999, numa apresentação para a P&G, onde para os executivos da P&G, para poder dar a ideia de melhorar ali a logística da empresa. Logo depois ela trouxe a definição de coisas para esse universo de IoT,
E aí ela falou que essas coisas elas vão ser a combinação de objetos físicos quaisquer com sua camada digital, normalmente separados. Logo depois ela trazia essa definição de coisas, ela trouxe a definição de IoT como um conceito inovador em relação à conexão entre objetos, descrevendo ali a rede de objetos físicos, as coisas, que são incorporados a sensores, softwares e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos, através de Wi-Fi, Bluetooth e redes móveis. Ela disse que a internet das coisas ela funciona ali com 3 componentes básicos sendo combinados, que são os dispositivos, que devem ser equipados de forma a proporcionar a conexão ali com outros elementos, a rede, que é justamente via Wi-Fi, Bluetooth, ou dados móveis, e o sistema de controle, que vai ser necessário para que todos os dados ali sejam capturados e processados para poder ter um controle. Logo depois disso, ela mostrou um vídeo explicando ainda mais como funciona a IoT, mostrando os objetos ali conectados pela rede, trocando informações para realizar as ações que foram desejadas. Ela também falou que para atingir o potencial dessas coisas, elas devem fazer parte em conjunto numa plataforma. Tipo, quanto mais elas conectadas, logo depois desse vídeo, ela falou que quanto mais as coisas estiverem conectadas, vai ser mais fácil, num conjunto só, de ter mais eficiência. Logo depois da fala de Vanessa, a Gabriela entrou falando sobre as aplicações da IoT. Ela falou de algumas tendências mundiais que estão sendo impulsionadas devido à efetiva conexão ali cada vez maior em relação à quantidade de dados. Ela falou que cada vez mais com a maior quantidade de dados, justamente precisam ser organizados. Então, ela trouxe ali a tendência da inteligência artificial para auxiliar esse quesito. E também falou que cada vez mais, com a nossa interação nesse sistema, acontece um possível roubo de informações. Então, as questões de hardware e sistemas de operações mais confiáveis são necessárias. Ela também falou sobre a governança de IoT, que é justamente o controle de dados e dos dispositivos. Ela também falou do termo de infonomics, que é justamente com toda essa quantidade de dados sendo distribuída, conectada por ali. Ela falou sobre que provavelmente vai começar a acontecer o fato da monetização dos dados. Essas informações vão passar a ter valores para a transmissão de dados. Depois ela falou sobre as questões que a gente vai trazer em relação a social, legal e ética. Então, provavelmente, vamos ter novas leis em relação à proteção de dados e empresas podem trazer até a questão de educação dos funcionários para uma melhor relação de ética com os pontos de dados. Ela também falou sobre as novas tecnologias de rede sem fio que vão ser alavancadas, em específico sobre a tecnologia 5G, que vai otimizar mais ainda o serviço, trazendo uma conexão mais ampla e estável. Logo depois ela entrou falando dessas tendências no Brasil, falando como uma alternativa ali para poder otimizar algumas dificuldades aqui no nosso país, e falou que ocorreu um estudo onde eles chegaram a um plano que tinha como nome a Internet das Coisas, um plano de ação para o Brasil. E nesse estudo eles chegaram a um resultado nichos onde o nosso país deveria competir em relação à IoT. Elas falaram sobre o agronegócio, onde a gente poderia aumentar a produtividade e a lucratividade. Ela deu exemplo do monitor de irrigação. Ela também falou sobre a saúde, sobre as cidades inteligentes, onde se podia amenizar problemas relacionados à mobilidade. Falou sobre a indústria, onde ela disse que a gente pode otimizar processos e podemos
aí uma revolução 4.0 pode estar com um pé na frente em relação a todo esse processo. Logo em seguida, ela falou sobre o potencial impacto socioeconômico na economia brasileira, tratado pela IoT. Ela falou que esse impacto poderia chegar a 100 bilhões de dólares, que seria praticamente a 10% do PIB em 2006 no país. Depois ela nos trouxe uma notícia falando que o Senado aprovou a isenção de taxas para sistemas ligados à internet das coisas, que tem justamente como objetivo baratear e tornar mais acessível essa tecnologia. Logo depois ela também falou sobre mais projeções da IoT estimando impactos na economia, onde nesse ano, em 2020, 34 bilhões de dispositivos já estão conectados. Em 2022, os ganhos no mundo serão ganhos superiores a 4 bilhões para governos em geral, e até 2025 o ganho por essas receitas está representando ali cerca de 11% do PIB global. Falando sobre isso, ela também trouxe um ponto de como devemos nos preparar em relação a essas tendências tecnológicas. E ela disse que as empresas elas devem entender como tornar os processos automatizados e inteligentes. Devem fazer uma análise sobre o seu funcionamento e entender o que pode ser realizado ali para otimizar os seus recursos. Deve ter uma adoção rápida das estratégias de transformação digital, junto à capacitação dos seus funcionários para poder utilizar tudo isso. Ela também citou que nós, estudantes, devemos nos integrar com esse mercado como o mundo, justamente por essa projeção futura que ele traz. Depois dessa fala de Gabi, Paula entrou falando sobre os benefícios e desafios da IoT. Ela trouxe benefícios empresariais, o fato da implementação dela da IoT reduzir erros operacionais e reduzir custos devido ao processo de automatização dos processos. Desculpa. Ela também falou que ela fortalece a tomada de decisões estratégicas. Depois ela falou sobre os benefícios das operações de TI, tentando maior compreensão dos processos, aumento da produtividade, reforço da segurança da informação, gestão mais eficiente e manutenção preditiva. E ela falou que era por meio desses sensores, geralmente utilizados na IoT, seria possível monitorar e prever as possíveis falhas para melhor resolvê-las. Em relação aos benefícios pessoais, ela citou a agilidade das tarefas diárias, o auxílio tecnológico em ações que demandariam mais ferramentas, a automação e eficiência para poder realizar pequenas funções. Em relação aos desafios, ela citou que os desafios que a IoT nos submete, ela citou os riscos à segurança digital, quando ela falou sobre roubo de dados, vulnerabilidade das coisas, e citou o caso do PETs, onde vítimas de denúncias acabaram sendo hackeados, e esses hackers ficaram disponíveis de mensagens, foram sequestradas, e até de nome, e-mail e fotos das crianças que utilizavam esse tipo de denúncia. Ela falou também do desafio relacionado ao alto investimento para a implantação dessas tecnologias. Falou da necessidade de um conhecimento da estrutura física, é preciso que cada empresa, cada pessoa queira faça uma análise individual para poder ter uma aplicação melhor. Ela falou também sobre a tecnologia de servidores, que elas devem ser de alta qualidade, e falou sobre o Big Data, e as pessoas elas devem ter um conhecimento de armazenamento, em relação à qualidade muito bom, em relação à filtragem e análise de dados. Logo em seguida, ela falou como, devido a esses desafios, que ela apresentou, ela falou como proteger os dispositivos conectados à IoT. E aí, algumas das que ela deu foi o uso de antivírus, de VPN, rede privada virtual,
ela falou da gente colocar uma senha para tudo e mudar a senha do roteador. Em relação à empresa, ela falou para buscar plataformas de software que permitissem absorver benefícios. Também falou sobre ter uma parceria que possa garantir a segurança dos objetos conectados à internet. Logo depois, ela entrou no tópico IoT na construção civil, onde ela mostrou que essa tecnologia vem revolucionando a gestão de obras, graças à sua vasta possibilidade ali de coleta de dados. E ela falou que alguns benefícios do setor é justamente a automatização do maquinário, uma melhor administração do recurso, gerenciamento e monitoramento de operações remotamente. Ela falou também de etiquetas RFID, e elas são tratadas e você rastreia o tratamento sem elas. Ela falou sobre os sensores do IoT, que eles detectam possíveis problemas e avisam com antecedência. E falou que essa transação dessas tecnologias também promove uma sustentabilidade e uma maior satisfação dos clientes. Ainda falando da IoT na construção civil, ela entrou no tópico de como ela proporciona maior segurança. Ela citou a tecnologia Release, não sei de falar direito, mas de dispositivos vestíveis que vão transmitir ali dados, informações para o colaborador, de uma melhor comunicação. Ela usou capacete inteligente que permite ali curar áudio por vídeo, facilitar o resgate de caso de algum acidente, que ele detectava vazamento de gás e que identificava quedas e que ela ajuda com a localização exata do trabalhador. Pronuncia wearable, esses dispositivos vestíveis. Logo depois, ela falou sobre tópicos importantes para a implementação da IoT na construção civil ainda. E ela falou que um dos tópicos era o custo, a infraestrutura e qualificação, porque além da compra e adaptação dos equipamentos, ainda seria necessária uma qualificação dos profissionais para que eles pudessem operar o maquinário adaptado. E além disso, também teria adaptação para os desses equipamentos. Logo em seguida, ela trouxe o case com aplicações de IoT na construção civil, em relação à otimização logística, e ela falou sobre uma betoneira conectada. A notícia era: betoneira conectada é a prova que a internet das coisas veio para ficar. Essa betoneira ela foi desenvolvida pela brasileira PTV, que é usada pela Engenhis. Ela é uma betoneira que foi incrementada com sensores e eles são utilizados para poder monitorar as atividades e enviar os dados para a análise da empresa. Ela falou que a motivação é simplesmente porque para poder vencer ali os desafios relacionados com reportagem, como pontualidade, já que esse tipo de material exige uma aplicação rápida. Então ele tem que ser ali com mais agilidade. Aí, logo depois ela falou também sobre os resultados dessa primeira. E aí ela falou que a Engenhis, que é a empresa que utiliza, ela conseguiu ter estimativas mais precisas sobre o horário de chegada das betoneiras e reduziram cerca de 30% da perda do material nos primeiros meses de uso. Outra coisa também foi que como resultado positivo, a empresa investiu cerca de 5 milhões de reais no software utilizado e equipou também toda a sua frota com GPS no uso. Ela também falou que o software ele contribuiu para que as entregas mensais da Engenhis elas fossem feitas com 80% da totalidade, e antes era 50%. Logo depois dessa fala de Paula, Vanessa entrou e falou um pouco sobre BIM e a internet das coisas. Ela falou um pouco
sobre a definição de BIM como modelo de informação da construção e falou como o uso dele e os seus arquivos, que são em formato IFC, em conjunto com as coisas, podem monitorar os ambientes, sendo utilizado para ajustar funcionário, luz natural, luz artificial e outras coisas, mostrando que a interação entre tecnologias sempre traz mais benefícios. Logo depois dessa fala, ela voltou ao seu questionamento anterior sobre IoT, presente ou futuro. Foi quando ela pediu a interação da turma e a gente falou que a IoT está no nosso presente e vai ser ainda mais desenvolvida no futuro, pelo que elas explicaram. E logo depois disso, Gabriela entrou dando algumas dicas de livros, filmes e documentários para que a gente possa assistir relacionado a esse tema. O nome do documentário era A Internet das Coisas, Futuro de um Mundo Interconectado. Depois ela falou que no fórum ia ficar disponíveis 2 TED Talks e encerrou a apresentação com a frase: o mundo está em nossas mãos, porque através da nossa mão a gente sempre está conectado. Logo depois, ela mostrou o resultado da enquete, onde a maioria das pessoas votou dizendo que a IoT já está no nosso presente. E foi isso. Eu encerro aqui o meu relato sobre a apresentação e passo a palavra para o nosso coordenador, Paulo Henrique. Obrigado, Brenda. Obrigado a todos que participaram da apresentação, a equipe do BAE, a equipe Ártico, e a todos que se fizeram presentes. E assim, damos por encerrado o último seminário da disciplina.